Não existe como Jeová ser submisso a alguém. Todos devem e são, os cristãos, ser submissos ao único Deus verdadeiro. Jesus sempre orou ao Pai. Então muitas vezes nós já vimos ilustrações de Jesus Cristo ali. Por exemplo, na noite antes dele escolher os apóstolos, ele ficou todo aquele tempo fazendo uma oração. Para quem ele estava dirigindo aquelas palavras? Para ele mesmo? Para o Espírito Santo? Para um Deus Trino? Para quem? Ele estava dirigindo essas palavras, ele estava pedindo orientação para escolher os apóstolos, só um exemplo. E em todas as ocasiões, ele sempre orava a Jeová. Tanto é que em certa ocasião, que nós lembramos, Jesus disse: Pai, santifica o teu nome. Depois saiu uma voz do céu e disse: eu tanto santifiquei, glorifiquei, como farei de novo. Mais ou menos nessas palavras. Então Jesus Cristo sempre mostrou esse interesse na santificação do nome de Jeová e na vindicação da soberania de Jeová. E ainda, referente ao que nós mencionamos, diante de tudo isso, existem aqueles que alegam que certos textos, com tudo isso, a história e essas passagens bíblicas, provando por A mais B que não existe a Trindade, existe aqueles que ainda insistentemente continuam afirmando que a Trindade existe. Agora, com base em certos textos que eles usam para dizer justamente isso, ou seja, para alegar que a Trindade existe. Que textos são esses? Nós vamos considerar aqui, basicamente, dois textos. Basicamente, dois textos nós vamos considerar para nós analisarmos o conceito que essas pessoas têm. O primeiro texto, os irmãos já tiveram a oportunidade de muitos do ministério falarem isso. João 10, pode deixar em aberto em João mesmo. João 10, ao versículo 30. Olha só, pequenas palavras, ou melhor, poucas, né? Poucas palavras e, vamos dizer, a grande confusão que a cristandade faz quando considera esse texto. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Então, o que Jesus Cristo quis dizer com isso? Ele, o homem Jesus, e o Pai, o Deus Todo-Poderoso, ser um. Mesma pessoa, mesmo tempo de vida, ou seria as mesmas ideias, os mesmos conceitos, os mesmos propósitos? Por exemplo, só para nós raciocinarmos, uma outra ilustração. Quando você diz tal pai e tal filho, o que nós entendemos? Que o pai ou que o filho tem o mesmo tempo de vida que o pai, que o filho tem a mesma experiência de vida, o mesmo conhecimento, o mesmo porte. Será que é isso? Não. Tal pai, tal filho é uma expressão usada quando um filho ou uma filha, ao ver a mãe, começa a imitar a maneira de andar, a maneira de se maquiar, a maneira de falar, a maneira de se pentear, de escovar os dentes. Então o filho copia. Então quem vê o pai, ou quem vê o filho, está vendo um e o outro. É como, por exemplo, tivemos a Copa. Todas as nações do mundo, inclusive até no Brasil usa esse lema, diz assim: toda nação com um só coração. O que significa isso? Toda nação com um só coração. Ou seja, será que todas as pessoas estariam com o coração daquele jogador, daquele outro? Não. Ou seja, os objetivos da nação naquela Copa, qual que era? Era que o seu país fosse o campeão. No coração de cada um, todos eles tinham isso em mente. Então, o que Jesus Cristo quis dizer, ou o que Jesus Cristo quer dizer, quando ele disse que o Pai e ele são um só? Agora, João 17, um pouquinho mais à frente. João 17, versículos 21 e o 22. Diz assim: a fim de que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em união comigo e eu estou em união contigo.
para que eles também estejam em união conosco, a fim de que o mundo acredite que me enviaste. Também eu lhes tenho dado a glória que tu me tens dado, a fim de que sejam um, assim como nós somos um. Então, será que Jesus Cristo ele poderia se tornar os 12 apóstolos ao mesmo tempo? Visto que a cristandade diz que Jesus Cristo ele é ao mesmo tempo Deus Todo-Poderoso, e Jesus Cristo disse que ele e o Pai são um só, conforme a cristandade diz, então poderia até ser Jesus Cristo ser os 12 ao mesmo tempo, porque ele disse, eu e o Pai somos um. Aí depois ele fala que ele deseja que os apóstolos sejam um também, assim como ele e Jeová é um. Mas não, ele queria que os apóstolos fossem um, de que maneira? Por exemplo, quantas vezes Jesus Cristo não precisou aconselhar a eles que entre eles, aquele que desejasse ser o maior tinha que ser o menor, e que o maior entre eles era o próprio Jesus Cristo? Vez após vez, Jesus Cristo precisou aconselhar. Por quê? Porque eles não estavam em união, eles não estavam em harmonia. Então é isso que Jesus Cristo quis dizer, é isso que Jesus Cristo ensinou. Vocês têm que ser um, ou seja, vocês têm que aprender como Jeová, os propósitos de Jeová, por assim dizer. Então foi isso que Jesus Cristo quis enfatizar: pensamentos, ideias, propósitos, conduta, comportamentos, ser um em harmonia com Jeová Deus. E ainda mais, conforme destaca para nós, a respeito de Jeová ser o governante por toda a eternidade, de acordo com as profecias bíblicas, 1914 é um ano profético. É um ano em que a Bíblia, o próprio Jesus Cristo já trazia atenção, vamos colocar num português assim claro, prevendo um acontecimento que afetaria por completo a humanidade, até os dias de hoje, que foi quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Mas por que essa guerra é significativa? Não só porque foi a Primeira Guerra Mundial, mas porque antes de acontecer essa guerra na Terra, houve uma outra nos céus, mais ou menos nesse tempo, em 1914, quando então nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado Miguel, ele expulsou Satanás dos céus, e então aí começou a Jesus Cristo, começou a reinar no reino de Jeová. Então de lá para cá, Jesus Cristo, qual rei, em sujeição a Jeová, mostrando que futuramente se dará isso, ou seja, a vindicação da soberania de Jeová e a santificação do nome dele. E depois aqui, destaca para nós, a respeito de 1914, que Jesus Cristo começou a exercer sua soberania por meio do reino messiânico. Soberania de Jesus Cristo sobre os inimigos, não sobre Jeová. Então, é por isso que hoje as boas novas, elas estão se encaminhando como estão. Por quê? Porque Cristo, como cabeça, ele lidera as boas novas. E naquela época, as boas novas não estavam, logicamente, como estão hoje. Mas ainda destaca, amorosamente, 144 mil outros da humanidade foram selecionados para compartilhar o trono com Jesus Cristo. Muitos da cristandade alegam que, quando se fala nesse texto, as testemunhas de Jeová estão dizendo que só 144 mil pessoas da humanidade vão ser salvas. Então, por exemplo, se o irmão for os 144 mil e um, então pode esquecer, não vai ser salvo. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que 144 mil pessoas, homens, mulheres, maduros, que aceitam a Jeová como soberano, a Jesus Cristo como o Filho unigênito, como Rei. Então essas pessoas vão governar com Cristo nos céus. Os demais que não forem, vão ser governados por Cristo, pelos 144 mil, para viverem para sempre na terra. E depois, quando isso estiver acontecendo, será assim. A ordem e o arranjo teocrático são os seguintes: Jeová, soberano supremo; Jesus Cristo, rei leal e enaltecido; 144 mil reis
e sacerdotes associados, todas as outras criaturas em sujeição. Nós vimos agora há pouco, nós estamos terminando a palestra, nós vimos agora há pouco no início o cântico, só que antes de nós mencionarmos o porquê nós entramos no cântico, o escravo tem fornecido para nós, a respeito dos ensinamentos bíblicos verdadeiros, publicações que ajudam as pessoas a aprender a verdade, como por exemplo, deve-se crer na Trindade? Então faremos bem em usar essa publicação no serviço de campo. E também, será que é o nome de Jesus que precisa ser santificado, certificado? O nome divino que durará para sempre. E também, referente à Trindade, recentemente nós fizemos essa publicação, onde ela destacou o Espírito Santo. Então agora trazendo atenção na questão do Espírito Santo, o Espírito Santo, segundo a Bíblia, o que ele é? Ele é a força ativa de Jeová, ou seja, como se diz, né? O poder, vamos chamar assim, o poder de Jeová para fazer todas as coisas. E conforme nós dissemos, nós temos um tempinho ainda, aqui os irmãos podem abrir o cântico 6. Por que nós entoamos esse cântico? Pelo seguinte, algumas frases de destaque desse cântico. Por exemplo, na primeira estrofe, diz assim, primeira, segunda, terceira, quarta linha: a adorar a Jeová e o louvar. Depois, a primeira, segunda, terceira, quarta linha também, da segunda estrofe: ao destruí-la, ele se vindicará. Ou seja, destruir Babilônia, que divulga o falso ensinamento da Trindade. E depois, a quarta novamente, servir ao Deus Altíssimo até o fim. E a última, a ordem de a Deus Jeová glorificar. Então, mediante o nosso Rei Jesus Cristo, todos aqueles que aceitam a Jeová como o único Deus verdadeiro e não uma deidade trina, entre os muitos ensinamentos verdadeiros, essas pessoas, elas hão de herdar a vida eterna, e nessa vida eterna, sim, agora, para sempre, hão de adorar única e exclusivamente o um só Deus verdadeiro, nosso Criador, Jeová. Queremos agradecer então ao nosso irmão Barel pela boa maneira que proferiu o discurso. Agradecer também às 84 pessoas, né, que estiveram presentes, pelo silêncio e atenção, que com certeza contribuiu muito para o nosso proveito. E principalmente, né, nós não podemos esquecer de agradecer ao nosso Deus Jeová, que é o provisor desse alimento. E nós aproveitamos a ocasião para convidar os irmãos e amigos presentes que possam também estar presentes no próximo sábado, onde nós teremos uma importante palestra